Está a começar a viagem desta semana pelos 5 continentes, sempre com o Bruno Cardoso Reis. Viva, Bruno. Olá. E esta semana vamos refletir sobre os valores europeus. É o nosso convidado Jaime Nogueira Pinto, que acaba de lançar o livro Valores Europeus, uma longa história. Bem-vindo, Jaime Nogueira Pinto. Muito obrigado, tenho muito gosto de estar aqui. Jaime Nogueira Pinto, a história dos valores é longa, é muito longa. Ela nasce na Antiguidade Clássica, materializada numa deusa. Haveremos ter a oportunidade de explorar o surgimento dessa ideia da Europa. Mas antes gostava de o convidar a responder a uma pergunta enviada por um ouvinte aos 5 continentes. O Rui Pedro Melo, a quem agradecemos o e-mail, escreve sobre o início do século XX, período em que surgiram os fascismos e os regimes... Os comunismos primeiro. Sim, os comunismos, os fascismos, são enfim, resposta. regimes ditatoriais. São respostas. E a pergunta que o Rui Pedro Melo coloca é: 100 anos depois, não parecemos viver tempos semelhantes? As sociedades ocidentais, escreve este ouvinte, parecem cansadas dos sistemas políticos vigentes e olham para o populismo pouco democrático com esperança. Jaime Nogueira Pinto, há semelhanças entre o que vivemos hoje e o que se viveu há 100 anos? Há coisas, só que estes regimes, vamos lá ver, primeiro estes regimes, o fascismo em 22, respondem muito à Revolução Soviética e isso hoje desapareceu, quer dizer, não há, a Rússia pode ameaçar ali os países vizinhos, como aliás já o mostrou, mas quer dizer, não quer implantar sistema nenhum. Aliás, se fosse implantar um sistema, seria um sistema altamente reacionário, porque o Putin pôs o nome de Deus na Constituição e pôs também na Constituição que o casamento era um homem e uma mulher biológicos, portanto não me parece que seja provavelmente um progressista. Portanto, com o fim desse tipo de... Os partidos fascistas, por exemplo, tinham uma teoria que é uma teoria aristocrática, quer dizer, há uns italianos melhores que outros, não é? Os fascistas. E o partido domina, não é? Ora bem, eu hoje acho que, e todos eles também, quer os fascistas, quer os comunistas, eram contra a democracia liberal e explicavam porquê. Cada um pelas suas razões, mas explicavam porquê. Ora, hoje o que eu acho é que estes movimentos populistas, que têm algumas coisas de semelhante, não há dúvida, têm o nacionalismo, têm o nacionalismo, alguns têm valores conservadores, nem todos. Por exemplo, a gente vai ver, sei lá, o Rassemblement National, a Marine Le Pen, por exemplo, quando foi a votação daquela lei sobre aquele princípio do direito ao aborto na Constituição, que o Macron, ela deu liberdade de voto aos deputados do Rassemblement Nacional e a maioria votou a favor. Portanto, quer dizer, isso muda muito. Curiosamente, eu penso que lá está, os países que estiveram no leste, portanto, que tiveram a imposição comunista depois a seguir à Segunda Guerra Mundial, as sociedades são mais conservadoras. Portanto, aí normalmente os húngaros, os polacos, toda essa gente é mais conservadora nesses valores, sei lá, por exemplo, de família, religiosos, etc. Por exemplo, em França não, quer dizer, vê-se, depois há uns grupos mais, sei lá, por exemplo, aquele grupo da Marion Le Pen e do Zemmour, esses são mais conservadores nesse aspecto. Mas quer dizer, agora, o que eu acho que é diferente, fundamentalmente, é que estes pelo contrário, estes movimentos não têm uma teoria antidemocrática, pelo contrário, até se proclamam os verdadeiros democratas, quer dizer, e querem o voto, não querem outra coisa. E quem está também a tentar contê-los também tenta fazer isso, através disso, controlando o informação. Portanto, eu acho que há muita coisa que é semelhante. Há um certo sentimento iliberal, se quiser, não é? Mas não antidemocrático. Uma certa desilusão também. Há uma desilusão muito forte, mas isso foi criado... Algum pessimismo antropológico também, se calhar, à mistura. Chegou às massas, que era uma coisa das elites. Pessimismo antropológico, a gente vê, aliás, naqueles anos 20, é curioso ver o Heidegger, o Schmitt, etc., é tudo pessimista antropológico, numa altura que a Europa, a decadência da Europa, o Spengler, numa altura que a Europa ainda domina praticamente o mundo todo, quer dizer, domina a África, domina uma grande parte da Ásia. Portanto, eles ressentiam era
a derrota da Alemanha. Não era propriamente... Eu hoje acho que estes movimentos são diferentes por causa disso, porque não há uma teoria antidemocrática, às vezes há uma rejeição clara do liberalismo, mas quase em termos que os comunistas apunham, quer dizer, isto, a burguesia é que manda, portanto aqui também as elites é que mandam, há esse discurso tem uma certa razão, quer dizer, porque sobretudo depois do fim da Guerra Fria, não há dúvida que a desindustrialização, por exemplo, eu digo sempre isto, eu não percebo nada de economia, mas se a industrialização é boa para os países, a desindustrialização é capaz de ser má, quer dizer, não sei, e isso é uma realidade que, aliás, por exemplo, em França, eu acho que a França é um país sempre importante porque, apesar de ter perdido, digamos, aquela importância que teve histórica, sobretudo depois da Guerra Franco-Prussiana, em que foi derrotada e nunca mais se levantou muito, mas a França tem uma coisa, a França é uma precursora de modelos políticos. A França foi o absolutismo, o despotismo iluminado surgiu na França, com o Luís XIV, a República Democrática e os popular, etc., também surgiu na França com a Revolução. As soluções cesaristas também apareceram na França com o Napoleão. Portanto, a França é muito líder nestas coisas. E a gente vê aí que nestes partidos, no Rassemblement, que tem até expectativas, talvez pela primeira vez, de poder ser poder no próximo ano. Poder ganhar uma eleição, porque, quer dizer, sobretudo se for um duelo, quer dizer, a única maneira do candidato do Rassemblement perder era com o mais à direita possível, sem ser ele, excluindo ele. Mas eu não me parece que isso vai acontecer. Eduardo Philippe, eventualmente. Sim, era um candidato desse tipo. Que agora rapidamente pegasse nos temas, os temas todos. Quer dizer, mas eu percebo que é um bocadinho o modelo do Magyar também em relação ao Orbán. Mas o Magyar agora, enfim, eu acho que a Hungria houve aqueles problemas que não tiveram nada a ver com os princípios, não é? Mas tiveram a ver com, de facto, a partir de um certo momento, um domínio um bocadinho oligárquico da coisa, que aliás também se explica até pelo tempo. Concentração de poder e abuso de poder. Mas só em relação ao 28 de maio, voltando à pergunta do ouvinte, porque ela começa com o 28 de maio, eu acho que aí é interessante dizer isto que é, ou seja, o 28 de maio é um movimento militar. É um golpe militar, é um pronunciamento militar. Ora, hoje não há golpes militares. E portanto, isso desde logo é uma enorme diferença. Até num país como o Brasil, que vamos tentar falar na segunda parte, por exemplo, aquela questão da tentativa de golpe, a verdade é que os militares não se quiseram claramente meter nessa questão. E, portanto, apesar de tudo aí, enfim, são sociedades que deixaram em que as Forças Armadas ainda têm um peso muito grande. Sim, tiveram, em 64. Em que o regime militar é relativamente recente, em que o Ministério da Defesa, no caso do Brasil, é também uma criação muito recente, só surgiu em 1999. Portanto, mas mesmo aí, e portanto acho que na Europa isso está completamente posto lá. Portanto, esse modelo mais clássico. Pois, eu acho muito interessante esta dimensão que eu já me refere, que é realmente os movimentos atuais, o Mussolini ou o Hitler eram declaradamente antidemocráticos, sim, não é? Sim. Portanto, não faziam nenhum segredo disso, diziam muito claramente isso, e, portanto, atualmente, de facto, isso não acontece. No fundo, somos todos democráticos atualmente. Sim, tudo. Muitas vezes até digo isso, desde a Coreia do Norte, com uma ou duas exceções, talvez a Arábia Saudita, e aqueles sultanatos e tal, ali são uma monarquia de direito divino aberta, exatamente. Mas toda a gente à partida reconhece essa questão, e isso realmente faz alguma diferença. Mesmo na Alemanha, por exemplo, a AfD, que é um movimento em certo sentido mais radical, ou pelo menos tem uma ala mais radical, por exemplo, com o Rassemblement Nacional ou o Meloni. Mas mesmo aí, quando tivemos agora, há tempos, aparentemente uma conspiração qualquer, foi de um grupo que estava de fora desse movimento, portanto que ainda estava à direita desse movimento, e que obviamente também rapidamente falhou, foi tratado pela polícia e foram...
Portanto, eu acho que isso realmente faz aqui alguma diferença. Faz uma Agora, profunda diferença. eu acho que talvez aquilo que o ouvinte está também a ouvir e que o João também já referiu, há aqui algumas semelhanças. Esta questão do nacionalismo, do O nativismo. nacionalismo é muito importante. Num contexto de crise... Um certo cesarismo, porque isto também O vive culto da de personalidade, líderes, vive de exatamente. líderes, não é? do Salvador, portanto, no Vive momento de de crise líderes. é preciso um Salvador, um Vive líder, de líderes. um líder forte. E a questão E também alguma ostracização também em relação a um determinado grupo, ou não? a questão dos bodes expiatórios, Sim. portanto, o nativismo, Sim, etc. isso também É preciso lembrar que, de facto, o final do século XIX e o início do século XX foi um período de globalização, em muito sentido semelhante ao atual, inclusive com migração de massas, etc. Exatamente. Portanto, também esta questão da crise das elites, da credibilidade das elites, que está muito associada às crises económicas, à questão das crises financeiras, dos escândalos financeiros, da inflação, que agora está também a reaparecer. Isso são coisas que realmente minam muito a confiança das pessoas nas elites e facilitam a emergência deste tipo de movimento. sociedades que pretendem ser, lá está, pretendem ser igualitárias e onde de facto a gente vê. Eu, aliás, uma vez nos números da Crítica 21 escrevi uma coisa sobre as utopias e distopias, e onde aquelas distopias tipo 1984, isso hoje não parece que faça muito sentido. Agora, o Brave New World do Huxley, se a gente lhe retirar quer dizer, o facto de ser as famílias, ser à nascença que as pessoas são qualificadas por classes, a sociedade que nós temos é muito parecida com a sociedade do Brave New World, em muitos aspectos. E a questão da alienação tecnológica. Só que os Cs, Ds e Es têm alguma consciência das coisas. Portanto, aquele conluio um bocado dos alfas com os beta A, não é? Que são os funcionários, essa monta toda, tem as suas semelhanças, quer dizer, vale a pena. Eu, aliás, em miúdo comecei a ler muita ficção científica, e é curioso que hoje praticamente é um género que entrou quer dizer, já não, os grandes da ficção científica já foram todos à vida. São mais as novelas históricas que estão... Exatamente. Também isso por acaso é um ponto interessante. Mas... será a tal procura dos valores tradicionais. Exatamente. As figuras... Bom, não sei se vocês concordam comigo, o herói do Game of Thrones é o anão. Exato. É o anão, quer dizer, é o anão que é lúcido, sábio, que acaba por ser, depois com tantos reis e combatentes e guerreiros e não sei o quê, o herói é o anão, não me lembro agora do nome dele, mas é... Tyrion Lannister, exatamente. É isso. O outsider dos Lannisters. Vamos lá então falar dos valores europeus e da sua relação com a política atual. Os valores europeus hoje, Jaime Nogueira Pinto, são mais um fator de polarização? Este livro, eu já agora vou contar um bocadinho a raiz deste livro. Este livro foi... Este seu novo livro chamado Valores Europeus, uma longa história. Este livro saiu primeiro na Polónia. Porquê? Por uma coisa muito simples. Foi um amigo meu, polaco, quando houve aquela polémica no anterior governo da Polónia, que era aquele Paz e Justiça, não é? Como é que se chamava o partido? PiS, não é? O PiS, exatamente. Kaczynski. Aquilo que é que quer dizer. Eu penso que é Paz e Justiça. Paz e Justiça. Bom, é isso. O Direito e Justiça, não sei. Esse meu amigo, que é um professor da Universidade de Varsóvia, o professor Szymanek, pediu-me se eu escrevia um livro. Era um tema que ele sabia que eu conhecia bastante bem. Se eu escrevia um livro a rebater aquela questão dos novos valores europeus, que era um bocado aquelas coisas mais progressistas, tipo LGBTs e essa coisa toda, e que eles estavam a ser sancionados por Bruxelas, Sim. porque não adotavam... Ele falou-me nisso e eu escrevi. O PiS é Lei e Justiça. Lei e Justiça. É Lei e Justiça. Eu escrevi esse livro e, portanto, o livro saiu na Polónia com uma linguagem extraordinária, porque é uma língua que não, quer dizer, que é difícil a gente perceber. E, portanto, eles iam traduzindo, eu mandava cada capítulo, eles iam traduzindo e o livro saiu. E agora, pronto, já estava pronto.
fiz-lhe uma atualização, porque e aí está ele na edição e portuguesa, está ele na edição portuguesa da Dom Quixote, que é o meu editor. Sobre o conteúdo deste livro e sobre a ideia e sobre os valores europeus, perguntava-lhe, Jaime Nogueira Pinto, se eles são hoje um fator de polarização. Eu acho que esses valores europeus que são entendidos de maneiras diferentes, é como a democracia, quer dizer, toda a gente também é pelos valores europeus. É democrática, mas à sua maneira. Só que uns dizem, exatamente, só que uns dizem que os valores europeus são uns e outros dizem que são outros, não é? Eu acho que é aí. Mas o meu livro é no sentido de que esses, vamos lá ver, os valores, um bocado, valores conservadores, digamos, uma certa ideia de transcendência, a defesa da comunidade política, nação, não é? A família, quer dizer, portanto, e até uma outra coisa que eu acho que é muito importante, a própria liberdade também. E uma coisa também que eu acho que é muito importante, que é a admissão, que eu não encontro noutras civilizações, que é a admissão do contraditório, mesmo que seja para o vencer e condenar, mas quer dizer, não ficarmos indignadíssimos, não é? O debate público. Por haver contraditório, quer dizer, o debate público até pode acabar à pancada, mas existe. Mas existe, quer dizer, aquela ideia que não se pode imaginar, que curiosamente, tradicionalmente era mais a direita que tinha as coisas do intocado, o intocável. Hoje em dia, esta nova esquerda, que está a fazer muito mal à esquerda, tem um bocado essa ideia, quer dizer, e leva... É mais dogmática. É profundamente dogmática. E censória, não é? E censória. Não é muito inteligível pela população normal, quer dizer, porque esta coisa de ir mudar, por exemplo, textos, que alguém se pode sentir ofendido, quer dizer, isso acabava com a literatura europeia. O Dante fartou-se de meter papas no inferno, e alguns do tempo dele, quer dizer, se a gente for exatamente a considerar isso, praticamente os grandes autores desaparecem. As comédias todas, as comédias. Mas essa tradição, digamos, de disputa, portanto, nesta longa história muito interessante que o Jaime faz, isso tem a ver com esta tensão entre o trono e o altar, entre Jerusalém e Atenas? Já teve, e a gente ainda vê alguns afloramentos disso. Por exemplo, estas recentes tensões, mais ou menos indiretas, mas entre o Papa Leão XIV e Trump, é um sinal, tem uma longuíssima... Só que hoje em dia, quer dizer, o Trump tem poder material e o Papa não tem poder material. Mas quer dizer, eu achei sempre, e era uma coisa que eu dizia muito aos meus alunos, que essa luta entre o papado e o império, que é a luta pelo grande poder, pelo espaço transnacional ou transestatal, o tertium genus foi o que seja, que foi o Estado soberano, os reinos ganharam com isso, porque nesse choque, não é? Acabam por se anular. Esse choque acabaram por se anular, quer dizer, o Sacro Império, o Frederico II, tudo isso acabaram por se anular e, portanto, quem emergiu com força foi o Estado soberano, na altura, reinos, não é? Os reinos. E acaba por ser a comunidade política que triunfa. E pronto, e depois pode ser governada ou a partir... Ou pelo rei, ou por aristocracias, ou pelo povo, ou o que seja. Mas essa comunidade política ganhou, não é? Muito bem. Estamos a chegar ao final da primeira parte. Fique desse lado, porque na segunda vamos olhar para a reação do mundo à evolução dos valores europeus. Até já. Pés bem assentes no 5 continentes, depois de, na primeira parte, termos feito um resumo, enfim, muito
resumido e muito rápido dos valores europeus do último século com a ajuda do Jaime Nogueira Pinto, que tem um novo livro dedicado ao tema. Nesta segunda parte vamos refletir sobre a resposta dos diversos espaços políticos à evolução dos valores europeus. Bruno, vamos começar pela América. Mas antes disso, vamos começar ainda pela União Europeia. Ou seja, no fundo, como é que estas dinâmicas, por um lado esta questão dos valores, que aliás surge também no debate no contexto da União Europeia, mas como é que estas dinâmicas e o surgimento destes novos partidos, que em muitos casos eram vistos também como eurocéticos, na verdade, aparentemente temos uma espécie de emergir de um novo consenso. Não sei se o Jaime concorda com isso, ou seja, por exemplo, a Meloni claramente vê uma grande mais-valia ter um papel importante da Itália na União Europeia. Ou seja, isto contribui para a coesão da União Europeia, cria problemas. Não sei, eu acho que cria vai problemas. Mudar a natureza da União Europeia, mas não pô-la em questão. Bruno, repara uma coisa que é importante nisto. Enquanto esses partidos, de uma maneira geral, quer os antigos, se proclamavam eurocéticos, eles agora passaram para uma coisa diferente. Eles dizem que querem outra Europa, que é a Europa das nações. Ou seja... São eurocríticos. São críticos são críticos da ideia da confederação ou da federação europeia, ou seja, de uma Europa política, mas não são críticos, sei lá, do concerto das economias, essas coisas todas. Portanto, aí, quer dizer, de certo modo, houve essa subtileza, quer dizer. Houve uma evolução, porque, por exemplo, num aspecto muito federalizado, que é a questão monetária, não é? Por exemplo, a Le Pen começou por defender a saída do euro, a certa altura, perdeu as eleições e agora hoje em dia não põe hoje em dia não se pode. E agora houve uma coisa também que eu acho que é muito importante, que foi aquele referendo na Suíça sobre o dinheiro físico. Fica na Constituição o dinheiro físico. Tem de existir. Tem que existir, o que eu acho um alívio, porque acho, quer dizer, no dia que houver um Estado, é pior que 30 Gestapos e 50 KGBs. No dia que o Estado souber em que é que a gente gasta todo o nosso... Quer dizer, digital seria isso, não é? Mas é interessante também... É a grande tentação para um regime monetarista totalitário. É uma tutela absoluta, é uma tutela absoluta. Quer dizer, eu acho que... Isso nasceu muito na América com a coisa dos criminosos, mas é o que eu digo sempre, os criminosos arranjam sempre soluções para tudo isso. Mas é interessante na Suíça esta importância do franco suíço também para a identidade suíça. Claro. Acho que ainda mais central do que para a identidade alemã era o marco, claramente. Sim. Mas eu acho interessante realmente esta evolução e acho que isso, no fundo, aquilo que me parece justificar esta ideia de um certo novo consenso é a ideia de que, por um lado, por muitas reservas que estes movimentos mareação, a verdade é que e, por exemplo, Orbán aí, ajudou, no fundo, a ideia de que tem respeitado as regras democráticas básicas. Sim, ou seja, exatamente. Eles, por exemplo, perderam as eleições e saíram. E saem. E, por outro, esta questão de que, pelo menos a maior parte deles, querem influenciar a agenda da União Europeia, querem alterar certas coisas. A questão, por exemplo, da imigração é bastante evidente e tem estado, aliás, a ganhar tem tido algum peso nessa política, mas realmente não querem destruir as instituições europeias, até porque, diga-se, enfim, é muito esta a minha impressão, mas no mundo atual, tendo em conta a reemergência destas grandes potências continentais, se quiser defender valores europeus ou interesses europeus neste mundo mais conflituoso, realmente é muito difícil fazer isso se não houver uma coligação europeia. Embora a gente já vai falar disso, com certeza. Mas não sei se o Jaime está de acordo. Embora os tais valores europeus, por exemplo, aterraram mais na América, o que aliás também não é esquisito, são valores conservadores, aterraram mais na América com uma criatura que talvez unexpected, que é o Trump. É uma coisa muito interessante, eu por acaso eu tenho um bocadinho a mania da ficção científica, mas na Federação e Império do Asimov, quem é que altera tudo? É uma personagem chamada o Mula, que é um híbrido. Ora, aquele professor que tinha previsto tudo, não é? Harry Seldon. Ele não contou com isso, não contou. E eu acho que eu pego um bocadinho no Trump como exatamente como a mula.
Sentamos aqui, devíamos fazer um spoiler alert, porque estamos aqui a avançar com algumas pistas sobre uma série agora bastante popular na Apple TV, que é a adaptação exatamente das novelas do Isaac Asimov, da Fundação. Da Fundação, que é um grande livro. Realmente a ficção científica é só um pequeno parênteses, eu também sempre gostei muito, mas é uma forma de escrita muito filosófica e muito política. Eu comecei a ler isso para aí com 9 anos, naquela coleção da Argonauta, que além de ter umas capas fantásticas, não é? Tinha umas capas do Cândido Costa Pinto e de coisa. As capas eram muito boas. E depois tinha alguns fabulosos, o Heinlein com a Sexta Coluna, os Asimov, um chamado Van Vogt também, o Ray Bradbury, aquela coisa dos livros. E portanto... o Fahrenheit. Fahrenheit 451. Se calhar vamos então passar para as Américas e para os Estados Unidos. Vamos lá, porque a América é... É a terra da ficção. Ela começou um bocadinho com o Júlio Verne, não é? Sim. Verdade, até começou antes até com alguns utópicos, não é? Que agora tem direito já há uns anos a uma edição da Pleiade, não é? No fundo, a Bíblia da alta literatura, da alta com aquelas cultura ilustrações fabulosas, não me lembro como é o nome do ilustrador, mas é um tipo fantástico, fazia os bonecos dos livros do Verne. Mas já Nogueira Pinto, a América é filha da Europa, de certa forma. Como é que a América de hoje, nomeadamente a América da administração Trump, dialoga com esta questão dos valores europeus? Eu acho que ela pegou nos valores europeus versão conservadora. E pegou também um bocado... Enfim, já tinha uma tradição. Quer dizer, vamos lá ver. O Reagan, nesse aspecto, foi importante. Nixon era mais um realista. Era mais um realista político que fez aquela decisiva mudança em relação ao Sul, quer dizer, valendo-se também do Johnson ter aprovado a lei dos direitos civis, não é? Portanto, isso virou o Sul dos Estados Unidos, que era basicamente que era democrata. A Flórida, durante décadas, nem sequer tinha partido republicano. Era democrata, quer dizer, o Sul era completamente democrata. Aliás, o Kennedy nunca quis, com toda a coisa, teve sempre o cuidado, mas o Johnson acabou por fazer isso. E claro, o Nixon foi mais essa viragem, e depois a coisa da China, etc. Agora, os valores conservadores, digamos, numa linha... Está um bocado de Deus, Pátria e Família, é muito com o Reagan que aparecem. Depois tem ali um certo ocaso, não é? Com as presidências seguintes. E depois o Trump, que não vem desse lado, ele no fundo era Ele chegou a votar no Partido Democrata. Real Estate, e eram os amigos dele de Nova Iorque, eram os Clintons e essa gente toda. Ele dá uma virada, pega e torna-se um campeão dessas causas. É curioso, não é? E é isso que lhe dá força. Quer dizer, os deixados para trás, como se diz, não é? Os tais do Vance, não é? O Vance do Will Bill Elegy e tudo isso. Lá está os das áreas das fábricas que fecharam, etc. Toda essa gente acaba por ir para quer dizer, votar no Trump, não é? Mas realmente é muito interessante esta dimensão de que isso depois cria conflitos, esta dimensão paradoxal. Por um lado, esta ideia de recuperar a unidade, digamos, em torno dos valores tradicionais, mas isso gera divisões nas sociedades, porque de facto as sociedades estão muito mais urbanizadas, há um setor que tem uma visão completamente diferente do que são os valores ocidentais. Sim. Mas é um setor, lá está, é um setor elitista, é um bocadinho liberais chiques. Sim, mas... E a América, aquela América profunda, a dos westerns, e o Sul e o Oeste e tal, não gosta muito disso. Mas a questão é, apesar de tudo, as cidades e essas ditas elites já são uma massa enorme de gente. Portanto, no fundo, os Estados Unidos estão quase partidos ao meio. São entre esses dois. E depois é curioso também porque cria tensões com a própria Europa, porque na Europa, mesmo a direita mais conservadora, em muitos casos não é tão conservadora. Não, claro que não, porque, por exemplo, a religião tem um peso nos Estados Unidos que deixou de ter na Europa. Quer dizer, deixou de ter na Europa. Isso portanto... é muito visível naquele ano em que eu vivi lá. Eu acho que também tem muito a ver, tem vários fatores, mas a cultura política americana sempre foi uma cultura política muito religiosa. Sim. Apesar da separação institucional entre Igreja e Estado,
os pregadores. Um amigo meu, aliás, de esquerda, dizia isso. A política americana percebe-se em termos de pregadores e plutocratas nos dois partidos. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. mas os financiadores e os pregadores. Os pregadores, mas, exatamente. por exemplo, o grande candidato democrata no Texas neste momento é um pregador protestante. Mas realmente as igrejas tradicionais protestantes também tornaram-se muito progressistas. Sim. O catolicismo, enfim, tem setores muito, muito diversos. Mas é verdade que as igrejas têm este papel crucial num país também muito grande e em que as pessoas mudam muito, não é? Portanto, mudam de casa, mudam de trabalho, mudam de Estado. Exatamente. E as igrejas realmente têm esta função de ser o grande centro de acolhimento. Sim. Portanto, todas as comunidades religiosas têm grandes instalações a par da igreja, onde estão sempre a organizar coisas, onde estão sempre a dizer às pessoas, uma pessoa vai visitar uma igreja e dizem que precisa de alguma coisa, seja bem-vindo, quer vir aqui falar na nossa tratam comunidade. o próximo como a si mesmo. E, portanto, isso num contexto onde a família pode viver a milhares de quilómetros, não é? Na outra costa, onde os amigos de repente deixam de estar porque se vai para... É realmente algo que continua a ter um peso muito grande. Mas, desculpe, João. Não, quer dizer, portanto, esses valores, de certo modo, têm hoje uma carreira talvez mais forte nas Américas. Por exemplo, no Chile, o Cast, lá está. O Milei não é bem a mesma coisa. O Milei é sobretudo um libertário económico e depois, digamos, da parte política, às vezes é até extremamente contraditório e confuso. Mas por exemplo, no Chile, o Cast, que é um homem dessa linha conservadora, nacional-conservadora. Aliás, nacional-conservadora acaba por ser, hoje em dia, talvez uma definição mais correta e talvez a que mais se aproxima dos tais valores destes partidos e líderes políticos. E isso, no fundo, agora, eu não sei se já foi o apuramento final do Peru. A Keiko Fujimori estava parece liderar, sim. Eles estavam quase empatados. Mas a Keiko parece estar a liderar. E a Keiko agora parece que... Com este lado irónico de, como dizia um colega americanista, a filha do Chino, portanto do chinês, nas alcunhas políticas... Alberto Fujimori, não é? Fujimori. Ele era chinês ou japonês? Não, portanto, ele era descendente. Esse colega dizia exatamente bem. El Chino, que não era chinês, e por sinal a filha é vista como a grande arma, eventualmente, dos Estados Unidos contra a China, contra a influência chinesa no Peru, que se tem eles, por exemplo, esses líderes todos fazem uma referência positiva ao Trump. Lá está, que os europeus têm muita cautela, mesmo os da direita, têm alguma cautela. E, por exemplo, mesmo a Meloni, quando o Trump teve aquela primeira coisa com o Papa e depois, por causa do uso das bases, a Meloni fez frente e ele ficou muito magoado. Como também dizia um colega meu italiano, na Itália, nem que fosse um primeiro-ministro comunista, ia defender o Papa contra o presidente dos Estados Unidos. Mas a interpretação dele também é que, de facto, Trump na política italiana não é todo popular e, portanto, Meloni estrategicamente já está a preparar as eleições do próximo ano. Mas é muito verdade. Aliás, eles criaram este Shield of the Americas, portanto, esta espécie de novo grupo regional. As Américas multiplicam sempre os regionalismos, inclusive ideológicos, como o Chaves teve o seu. Portanto, agora Trump tem este Shield of the Americas e de facto, todos esses líderes estão lá. Mas é realmente interessante também falar um bocadinho, se calhar, do Brasil, onde temos o Brasil eleições. Também está partido a meio, não é? Exato. E agora apareceu uma espécie de terceiro candidato, que eu por acaso até conheci pessoalmente aqui há tempos, que ele esteve cá, que é um Renan Calheiros. Renan Calheiros, exatamente. Que fez um ataque bastante brutal ao Bolsonaro filho e que eu acho que tem uma certa esperança de ser apurado, mas não sei, que é um tipo muito da geração Z, não é? É um grande comunicador lá aqui nestas coisas, aqui nestas maquinetas. Nos telemóveis. Exatamente. Faz frases muito pequenas e impactantes, não é? É isso. Eu estava desgraçado. Eu com uma máquina, não sei, estou quase como um guarda-costas do Afonso de Lacama, onde abriu a porta, não é uma porta que não abria, ele deu-lhe um pontapé
Eu disse, mas agora ficou estranho. Chefe, mas entramos. Pronto, a porta desapareceu. Mas quer dizer, eu também às vezes... Mas em relação às eleições no Brasil, portanto... Também está partido e repartido, não é? Exato. Também está bipolarizado. Parece ser muito difícil realmente fazer previsões, porque... Mas quase todas as sociedades têm um bocado isso, não é? Estão muito fragmentadas politicamente. Estão muito fragmentadas e depois como têm que se unir. Porque depois há aqui uma coisa que eu também acho que é importante a gente pensar. Hoje em dia, e que é uma coisa schmittiana, mas é que é muito importante, é o inimigo que faz o amigo, não é o contrário. Hoje em dia é o inimigo que faz o amigo. Ou seja, unem-se até às vezes coisas completamente opostas, mas contra um inimigo principal. Ou seja, é uma política, nesse aspecto, às vezes até com mudanças de alianças e de programas até muito rápidos, não é? Pois é verdade, ou seja, enfim, há esta ideia de que é muito oportunismo, não é? No caso do Trump, eu acho que ele realmente tem uma visão muito personalizada da política, não é? E muito em função não tem nada de estúpido. Ele tem grandes instintos políticos. Não tem nada de estúpido. Está nesta coisa do Irão, que ele já percebeu que é um buraco e de onde ele quer sair. Mas depois há ali também um sentimento que eu acho que é importante. Ele, por um lado, quer sair, mas por outro lado está com aquele síndrome do jogador que já meteu muita coisa, muita cave, e também lhe custa perder de sair para evitar mais perdas, não é? É esse o problema dos conflitos, não é? Sabe-se como é que começa, não sabe como é que acaba. É o fog of war, não é? E em muitos casos, no fundo, depois o próprio custo, as baixas, etc., acabam por criar... Ele ali não tem... A grande baixa dele é a economia americana, é as repercussões na economia americana e internacional. Se calhar vamos ter de encerrar para o FM, mas cá podemos continuar mais um bocadinho para o podcast. Vamos a isso. Jaime Nogueira Pinto, agradeço ter estado connosco aqui no 5 Continentes desta semana. Despedimos aqui dos ouvintes do FM. Se quiserem ouvir mais, continuem. Nomeadamente as recomendações. Exatamente. Portanto, muito obrigado, Jaime Nogueira Pinto. Obrigado, eu. Vamos continuar a conversa com Jaime Nogueira Pinto, é o convidado desta semana do 5 Continentes, a propósito da edição do livro Valores Europeus, uma longa história. Eu tenho uma curiosidade, eu já sei a origem da Europa, mas gostava que partilhasse com os nossos ouvintes de onde é que vem esta ideia da Europa, Jaime Nogueira Pinto. E que está plasmada na capa do seu livro. A Europa mitológica, por acaso está aqui, é uma capa aliás muito bonita, que é de uma pintora russa atual, e é a história do rapto da Europa, não é? O Júpiter, que era assim bastante... mulherengo, não é? E às vezes disfarçava-se de animal, como era o rei dos deuses, o Deus Supremo e o chefe do Olímpio, às vezes mascarava-se de animal. E neste caso foi touro para a Europa, que era uma princesa, e que achou muita graça ao tal touro, e ele depois levou-a, não é? Levou-a. É o tal rapto da Europa. Mas curiosamente leva-a para a Ásia, não é? Pois, exatamente. Que era onde estava a civilização nessa época, pois, não é? Já os latinos diziam lux ex oriente, não é? Portanto, a luz vem do Oriente, não só do Sol, mas... Sim, todas estas teses hoje em dia sobre a importância das civilizações não ocidentais na civilização ocidental realmente não têm propriamente grande novidade. Não tem. As fontes antigas não fazem segredo disso. E nós até fomos pioneiros nisso, quer dizer, porque de facto no século XVI fomos um bocadinho... E as idas dos jesuítas para a China, não é? Chegaram aos sítios todos, não é? Eu acho que o candidato brasileiro que eu já me estava a referir é o Renan Santos e não o Renan Santos, sim. É um jovem, não é? É um jovem, tem 20 e tal anos. Eu conheci, jantei com ele aqui há tempos. E como é que o Jaime vê esta questão no fundo, podemos falar a respeito dos valores de um choque de civilizações, ou seja, esta questão da emergência da China, por exemplo, ou da Índia, também também se traduz num choque que se torna mais complicado, não só por questões de equilíbrios de poder e de interesse e tudo isso, de potências emergentes que querem conquistar estatuto e peso e controlar recursos, etc., mas também são potências que, refletindo uma tradição, uma civilização distinta, isso
cria problemas, cria tensões. Eu acho que é muito importante nesse aspecto. Nós, os europeus, de certo modo, exportamos tudo. E exportamos coisas que acabaram de se virar contra nós. Uma das coisas que exportamos foi o nacionalismo. Não é? Claro. E, ou portanto, seja, nas colónias europeias, o Império, porque no Império é que podem viver conjuntamente, lá está, tribos, religiões, todas completamente diferentes, mas é no Império. A partir do momento que é a nação depois tem esses fatores identitários, nativistas, etc. Tudo isso. E, de facto, hoje o mundo que nós temos é um mundo de grandes potências, não é? São a América, a China, a Índia, e os dirigentes são mais ou menos parecidos. São todos quase, quer dizer, são iliberais de acordo com o Xi sistema... pode ser completamente iliberal, porque não precisa já mudou o próprio sistema. Em relação aos antecessores, é alguém que realmente concentra muito mais o poder. Sim, ele acabou. Gera ali um culto de ele personalidade. Acabou também. Nitidamente com aquela regra que era apesar de tudo, era uma coisa orgânica, eram poucos, mas eram 9 ou 7, variável. E agora ficou ele, quer dizer, ou seja, tem mais poder. Putin também tem poder, lá está, porque também... Reparei que há instantes não catalogou a Rússia como uma potência... Pois não, mas porque me esqueci. Me esqueci, mas agora já me lembrei. Não, é também uma potência também importante, por causa do poder militar, não é por mais nada, porque nas outras coisas, na economia, na população, é por causa do poder militar e por causa da extensão. É o país maior do mundo, embora tivesse perdido com o fim da União Soviética, perdeu para aí 5 milhões de quilómetros quadrados, mas também permitir-se... Continua a ter 17 milhões, portanto, é quase o dobro. É gigantesco. E portanto, essas grandes potências... É curioso que eu acho que os líderes, portanto, o Trump, o Putin, o Xi e o Modi, têm coisas muito parecidas. Mas este estilo muito personalista e também com um certo lado de populismo nacionalista, sim. o Modi tem, o Xi também. Também, a maneira dele. Hoje, o nacionalismo é um nacionalista chinês. O grande fator de legitimação do partido. Obviamente Putin também de forma muito clara, está sempre rodeada dos czares, conquistadores, etc. Sim, aliás, eu tive um amigo meu que aqui logo no princípio do Putin, visitou, já não sei porquê, e que me contou que ficou muito impressionado porque o retrato que o Putin tinha na antecâmara dele era do Nicolau I, que é aquele czar muito reacionário, é o da Guerra da Crimeia, é o que mandou o Dostoiévski para o... Quer dizer, depois comentou-lhe a coisa, mas primeiro era para a forca, para a forca e depois foi para a Sibéria. Acusa a Europa de trair a Rússia. Não, isso, o próprio Dostoiévski, nas memórias dele, no diário dele, Cadernos de um Escritor, eu li isso, tenho esse livro, e li ele indignadíssimo quando os franceses e os ingleses e os italianos se aliam aos turcos contra a Rússia. Exato. Indignadíssimo, que é uma traição ao cristianismo. Mas esse estilo de liderança cria problemas sérios em termos de chegar a compromisso, ou seja, cria um mundo mais conflituoso. Embora eu acho que eles, curiosamente... Ou estamos a caminhar para uma concertação de grandes potências. Eu acho que é capaz de haver... Isso é problemático para a Europa, mas se calhar para eles funciona. Mas para eles é capaz de funcionar. Porque eles, de certo modo, são mais guiados pela razão de Estado que pela ideologia. Isso é um ponto que eu acho muito importante. Eu estudei muito isso, foi a minha tese de doutoramento, era a ideologia e a razão de Estado. Estudei muito isso, quer dizer, a diferença... São mais realistas, portanto, nesse sentido. Não querem exportar ideologia nenhuma. Quer dizer, o Putin não quer exportar a Rússia ideologia nenhuma, quer dizer, se quisesse era uma coisa altamente quase reacionária, até porque as referências intelectuais do Putin é os Leontiev, todos aqueles Berdyaev, etc. São cristãos ortodoxos russos e que têm muito aquela ideia da Rússia, Terceira Roma, Moscou, Terceira Roma, tudo isso. Portanto, lá está, esses
não. Agora, isto pode, por exemplo, pode haver alguém a perder. Olha, Taiwan, por exemplo. Taiwan pode ser, se houver esses arranjos, eu não sei se vai haver ou se não vai haver. E até Taiwan é das pouquíssimas coisas em que há uma convergência na América dos republicanos e dos democratas. Enfim, não parece que seja. E mesmo aquele documento de estratégia já do Trump, recente, também a coisa de defesa de Taiwan estava lá, enfim, expressa. Mas pode-se caminhar para uma coisa desse tipo, porque todos eles também têm a noção que a guerra é impossível. Quer dizer, é impossível porque destruíam-se todos. Que no fundo, o síndrome da Guerra Fria, quer dizer... A lógica mantém-se, ou seja, com armas nucleares, sim, uma guerra total entre exatamente. Portanto, é o suicídio. Não temos isso. Era um tema, o pós-guerra nuclear era um tema muito usado na ficção científica os pós-apocalípticos. Os pós-apocalípticos. Agora, portanto, isso pode ser um esquema do mundo, porque eles têm depois coisas parecidas, é por isso que eles também acho que têm uma certa simpatia uns pelos outros, porque têm tendências autoritárias todos. O Putin tem, por exemplo, uma coisa curiosa que tinha o Mussolini, que é aquelas coisas de se filmar, de se tirar retratos em tronco nu, em cima de um cavalo. Da masculinidade. O Mussolini fazia para aí 30 coisas, desde cavar o chão até estar a pilotar um avião, até estar a nadar, fazia parte da propaganda, como quem diz. Dinamismo. É um polimetis, não é? Como o Ulisses é um polimetis, faz todas as coisas. Os outros não. O Trump não. Quer dizer, essas coisas não faz muito. Só joga golfe, parece-me que é assim a coisa mais conhecida, que não é propriamente uma atividade assim guerreira. Não. Se quer para terminarmos, antes das recomendações, só em relação à relação do trumpismo com a Europa e enfim, há todas estas controvérsias em torno do J.D. Vance e depois do Rubio. Como é que vê essa questão? Ou seja, é verdade que os Estados Unidos, historicamente, em vários momentos, procuraram intervir na política interna dos Estados aliados. Geralmente faziam isso numa lógica muito geopolítica. Mais do que têm mandamentos geopolíticos, por exemplo, nunca deixar que a Alemanha, seja qual for o regime, que a Alemanha se junte com a Rússia. Mas, do seu ponto de vista, isso hoje em dia está a ser feito mais numa vertente ideológica e é contraproducente, seja do ponto de vista dos interesses americanos, seja dos partidos que são apoiados por Curiosamente, eles talvez porque sabem que estão a falar para o povo, puxam um bocado pela ideologia. Quando dizem exatamente aos europeus, vocês estão-se a afastar dos valores europeus, nós é que estamos na razão. Não é? Portanto, eles fazem isso, ou seja, pode ser o polícia bom, que é o Rubio, ou o polícia mau, que é o Vance. Mas, no fundo, a mensagem é a mesma. Quer dizer, mas é muito... Eles aí usam usam a ideologia, mas no fundo, eu acho que, essencialmente, é a razão de Estado que funciona. E isso pode funcionar ou pode ser contraproducente? Ou seja, há a questão do dinheiro, por exemplo, que é uma coisa útil na política. Pois é. E aí eu acho que, por exemplo, aí... Esta história da guerra do Irão, por exemplo, na medida é que não põe só furiosos os europeus, quer dizer, põe também os americanos e começa a entrar muito exatamente na área, eu na imprensa americana, onde vejo mais críticas e mais ferozes neste momento ao Trump, é em muitos jornais conservadores. Por exemplo, o American Conservative, que é bastante ortodoxo nessas coisas, todos os dias os artigos sobre a guerra, são do mais crítico, mais demolidor que há. Portanto, vê-se, e não é, quer dizer, e não estão ao serviço do Irão, e é aquela coisa, dizer, você prometeu que ia acabar com estas guerras ideológicas para impor o modelo, e afinal não acabou, não é? Chama-me Garapinho, qual é que acha que vai ser o legado da administração Trump, desta segunda administração Trump? Vai terminar bem? Não sei, vamos lá ver. Pode terminar bem ou pode terminar. Quer dizer, se ele conseguir sair do Irão e
penso que ele tem guardado a mudança de Cuba para o último a reta final do mandato. Para o último ato. E é com isso que ele quer. Não, Construir reta final não. o seu legado. Ele quer fazer isso antes de novembro. Quer dizer, porque eu acho que é isso que ele vai fazer. E tentar virar as eleições. Tentar virar Cuba para continuar a indisculares. ter um congresso favorável. Ele precisa muito disso, não é? Portanto, tem até novembro. Portanto, agora, mas antes se continuar atolado no Irão, não sei se vai ter muita sorte. Pá. Agora, quer dizer, vamos lá ver, eu vejo de uma maneira geral, quer dizer, a equipe, o Vance convence as pessoas que o Trump não convence. Quer dizer, o Vance é um tipo com pensamento político, e até a maneira como ele vem para onde vem é bastante interessante. Quer dizer, aliás, também não nos podemos esquecer que ele no princípio tinha Era muito crítico. Era muito crítico, atacou brutalmente, furiosamente o Trump. Quer dizer, para o Hitler. Pois, portanto, não, quer dizer, há ali, vamos lá ver, o Trump é mais, o Trump pode permitir-se os tais excessos, também porque, enfim, a equipe também já está, agora não sei, porque isto vai depender tudo do Irão, da guerra do Irão e ele arranjar assim um coelho em cima que tira da cartola, e que pode ser Cuba. Aliás, tudo, de certo modo, tudo indica, porque ou de uma forma ou de outra, tudo indica que é capaz de ser isso que está na manga. Muito bem, vamos ter de esperar para ver. Jaime Nogueira Pinto, já na reta final dos 5 continentes, pedimos sempre uma recomendação. O que é que nos recomenda ler, ver, ouvir? Ler, ver, ouvir. Ou ler, ou ver, ou ouvir. Eu por acaso agora, neste verão, também vou confessar uma coisa, eu na televisão praticamente só vejo filmes. Mas também não posso ir recomendar que vejam no Star Movie os filmes de cowboys, que são intermináveis. Não, e são um profundo retrato da América. Sim. Mas são mesmo aqueles filmes de segunda ordem. Às vezes essa arte de segunda ordem é onde se reflete mais a sociedade. Não, eu aliás costumava... É onde está o American Way of Life. Eu costumava dizer, e por acaso vi isso, eu acho que onde se vê a verdadeira ideologia de um país, enfim, neste caso era um bocado controlado, mas é nos livros de instrução primária, quando isso é orientado, e é nos livros e filmes B, quer dizer, porque ali não há grandes preocupações, há de facto, não, e aquela história do espectador médio, os miúdos quando eu era miúdo no Porto, os miúdos da rua faziam uma coisa extraordinária, que era cotizavam-se e um ia ao cinema e depois contava o filme para os outros. E sabem quem eram os personagens? Os 3 personagens do filme era o artista, que era o herói, o cínico, que era o mau, e o pai da gaja. Era esta trilogia. Bom vilão. E de facto é essa. Agora, no cinema americano, por exemplo, houve aquela profundíssima mudança que é passar a tropa, por exemplo, no Blue Soldier, começaram a aparecer uns filmes de autocrítica, não é? Que isso também é uma coisa muito americana, que os tipos fazem logo, antes de alguém fazer, eles fazem eles próprios, que é para tirar, que é a técnica dos bons advogados de crime, não é? Que é esgotar pela visão deles, não é? Muito bem. Bruno, o que é que recomendas? Eu acho que vale a pena recomendar a série Fundação, para quem gosta de ficção científica e fica entusiasmado com estas referências. É uma grande produção, um grande investimento da Apple TV, portanto, para quem tem esse streaming ou quem quiser ter por um período. Mas obviamente vou também recomendar o livro do Jaime Nogueira Pinto, Os Valores Europeus, uma longa história, realmente, enfim, no fundo uma história intelectual de todas estas questões, ao longo de múltiplos séculos, mas enfim, vou aqui só para deixar um cheirinho aos ouvintes. Capítulos como a Revolução Maquiavélica ou Realismo e Utopia no século XVI prometem realmente bastante, e portanto acho que é realmente uma leitura que vale a pena
para aprofundarmos aqui o nosso conhecimento da riquíssima e muito diversa e muito rica e também muito habituada realmente à controvérsia, ao debate, à história intelectual Muito bem. E moral, se quisermos, da Europa. Muito obrigado. E estamos na época das feiras do livro, aproveitem porque dá para comprar livros com descontos. Chamo-me Nogueira Pinto, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado. E Bruno, para a semana há novo 5 Continentes. Até para a semana, a todos.